O Egito desenvolveu uma das principais civilizações da antiguidade e nos deixou uma produção cultural riquíssima. Temos informações detalhadas sobre essa cultura graças à sua escrita bem estruturada. O aspecto cultural mais significativo do Egito Antigo era a religião, que tudo orientava. Acreditava-se em vários deuses e na vida após a morte, mais importante que a vida terrena. A felicidade e a garantia da vida depois da morte dependiam dos rituais religiosos. A arte, como não poderia deixar de ser, refletia essa visão religiosa que aparece representada em túmulos, esculturas, vasos e outros objetos e riquezas deixados juntos aos mortos. Para entendermos melhor esses períodos, eu coloquei aqui os principais períodos do Antigo Egito. O Antigo Império, por volta de 3.200 a 2.200 AC, o Médio Império, por volta de 2000 a 1750 AC, e o Novo Império, por volta de 1580 a 1085 AC. Paleta de Narmer. Refere-se a uma placa cerimonial egípcia com inscrições e relevos representando o acontecimento histórico da unificação do Alto e Baixo Egito, sob o faraó Narmer, que data aproximadamente 3.200 AC, contendo alguns dos mais antigos hieróglifos atualmente conhecidos. Ela também é conhecida como Pedra da União. Nessa primeira pedra aqui, aparece o faraó Narmer, representando a coroa do Alto Egito. E na segunda, ele está aqui, olha, à esquerda, também representando a coroa do Baixo Egito. A arquitetura do Antigo Egito. Ela é representada principalmente pelas pirâmides de Gizé e a Esfinge. As pirâmides de Gizé, elas foram construídas a mando dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. Elas são obras mortuárias, ou seja, abrigam os restos mortais de cada um desses faraós e suas riquezas. A maior delas é a de Quéops. Ela tem 146 metros de altura e ocupa uma superfície de 54.300 metros quadrados. Esse monumento revela o domínio dos egípcios sobre a técnica de construção. Nas suas imensas paredes não existe nenhuma espécie de argamassa. Outra curiosidade é a maneira como cada um desses blocos imensos, pesados, foram sendo sobrepostos, né? Nessa imensidão de construção. Outra inspiração que nós temos diante dessas pirâmides é a pirâmide do Louvre, construída em 1989 pelo arquiteto chinês Lian Mingpei, a pedido do então presidente francês François Mitterrand. A pirâmide do Louvre situa-se na entrada do Museu do Louvre, em Paris, tem 22 metros de altura e foi feita em metal e vidro. Na época, muitos franceses manifestaram desagrado em relação à obra, mas hoje ela faz parte do patrimônio cultural da França. Com o museu ao fundo, parece travar um interessante diálogo entre passado e futuro, reforçado por aspecto futurista e, ao mesmo tempo, remete ao Egito Antigo. A Esfinge ela foi uma construção de pedra calcária. Ela possui 73 metros de comprimento, 19 de largura e 20 metros de altura. Possui corpo de leão com cabeça de faraó. E o mais interessante é que ela foi esculpida em um único bloco de pedra. Os historiadores acreditavam que ela era a representação do faraó Quéfren, pois foi construída em seu reinado por volta de 2500 AC. Mas diante de novas pesquisas, os historiadores, muitos deles, começaram a acreditar que ela representava, na verdade, o Quéops, o faraó Quéops, apesar de ter sido construída durante o reinado de Quéfren. Como ela representava poder, né? Ela tem um corpo de leão, isso representa o poder, seria muito mais viável que Quéfren
tivesse pedido para construir com a cabeça de Quéops, porque Quéops era um faraó cruel e impiedoso. Então, isso afugentaria, amedrontaria os inimigos. Esse aqui é o rosto do Quéops. E ela tinha essa aparência também. Ela chegou a ser colorida e com o tempo ela foi sofrendo, né, perdas por fatores de tempo, né, de clima e por fatores também de guerras. Passou por algumas restaurações. Enfim, ela está aqui ainda representando, mas não da forma original que ela foi construída. A arquitetura no novo império do Egito, sem dúvida, viveu o auge do poder da sua cultura. Os faraós desse período ergueram grandes construções, como os templos de Luxor e Abu Simbel, dedicados a deus Amon. Durante o reinado de Ramsés II, no século 13 AC, a principal preocupação do Egito era a expansão do seu poder político. Toda a arte desse período era usada como forma de demonstrar poder. O templo de Abu Simbel era dedicado à deusa Hathor, que representava o amor e a beleza. Neles, a arte demonstra o poder político do faraó, Ramsés II, com estátuas gigantescas e imensas colunas comemorativas das suas conquistas. Nessa época, os hieróglifos, que são caracteres da escrita dos antigos egípcios, eles começaram a ser esculpidos nas fachadas das colunas dos templos, com o fim de deixar grandes feitos gravados para a prosperidade do Ramsés II e tornaram-se elementos de decoração da arquitetura. Aqui eu deixo para vocês algumas imagens e 2 links para vocês navegarem. Ele é atualidade, uma matéria sobre a atualidade, sobre como está hoje, né? Está muito mais conservado do que nós vimos lá na primeira arquitetura do Antigo Império. E o outro é um design de game, né? De videogame. Então você vê que ele consegue restaurar com fidelidade. Ele faz transportar a realidade que realmente esse império viveu, ok? A pintura egípcia. Os artistas, eles eram contratados pelos faraós para pintar as paredes das pirâmides, que seriam seus futuros túmulos. Essas pinturas, então, elas detalhavam a vida dos faraós e seus entornos, e passou a registrar parte da história do Egito dessa forma. Nessa sociedade, a arte era produzida de forma padronizada, através das técnicas que eles aprendiam, e não tinha espaço para a criatividade. Dessa maneira, foi realizada uma arte anônima. O importante era a perfeita realização das técnicas executadas, e não o estilo do artista. A dimensão das pessoas e objetos não caracterizava uma relação de proporção e distância, mas sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre as figuras representadas pela pintura. Então, não existia uma proporção como hoje. Você coloca uma pessoa próxima de um prédio numa pintura, então você consegue perceber, né, a proporção da pessoa perto da imensidão que é um prédio. Aqui não. Aqui a imensidão é o faraó, que é o mais importante. No caso, ele está da mesma altura nessa gravura dos 2 personagens que estão ao redor dele, porque eles são os deuses, e eles acreditavam que os deuses eram parentes próximos dos faraós. A regra da frontalidade é uma das características mais marcantes da pintura egípcia. Essa regra determina que o tronco, né, e os olhos das pessoas estão sempre de frente. Eles são retratados, olha, né? Aqui olhando de frente. Mas
a cabeça, as pernas e os pés são exibidos de perfil. Então, aqui como se ele estivesse caminhando, olha, né? Aqui as pernas, os pés, como se ele estivesse caminhando. E o tronco aqui voltado para a gente. Essa forma, ele não precisava, eles não tinham também a técnica da perspectiva, né? Então, eles não sabiam como desenhar um pé de frente, por exemplo. Não tinha esse distanciamento para desenhar com perfeição. Então, foi uma técnica que eles solucionaram para poder representar, né? Sem ter que mudar as técnicas que já tinham. Não existiu uma evolução nessa técnica. A pintura. Cores e tintas na arte do Egito Antigo. As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas da natureza. O preto, ele era associado à noite e à morte, e ela era obtida do carvão de madeira. O branco, ele era extraído do cal ou do gesso. O branco simbolizava a pureza e a verdade. O vermelho, ele representava a energia, o poder e a sexualidade, e era encontrado em substâncias ocres. O amarelo estava associado à eternidade. Ele era extraído do óxido de ferro hidratado. E o verde simboliza a regeneração e a vida, e é obtido da malaquite do Sinai. O azul era extraído do carbonato de cobre e está associado ao rio Nilo e ao céu. E as características da pintura egípcia, elas tinham muitas normas a serem seguidas. Na pintura de baixo relevo, eram produzidos no Antigo Egito, tinha ausência de 3 dimensões, né? Como eu falei, não tinham as dimensões, eles andavam todos, figuras planas, né? Não tinham sombras, ausência completa de sombra. E as cores sempre eram as mesmas cores, eram cores convencionais. E tinha também a utilização de ouro, né? Tinha a riqueza do ouro e das pedras. Assim era formada a pintura egípcia. A escultura. Na maior parte do Egito antigo, são representações dos faraós, sacerdotes ou deuses, apresentados em formas frontais, estática, sem qualquer expressão facial, mas rica em características que representavam a sua posição social. Os egípcios acreditavam que, além de preservar o corpo dos mortos com as mumificações, era importante encomendar a um artista uma escultura que o reproduzisse seus traços físicos, pois acreditavam que dessa forma ajudaria o reconhecimento na passagem para a morte ou abrigaria sua alma caso ele regressasse, né, à vida novamente. Os hieróglifos. Os hieróglifos, eles são definidos como uma escrita sagrada. É provavelmente a escrita organizada mais antiga do mundo e era basicamente usada para marcações em túmulos e templos. Como todo mundo, a escrita hieróglifa também evoluiu para formas mais simplificadas. As formas de evolução da escrita hieróglifa são duas: o hierático, que são as mesmas bases do hieróglifo, só que podia escrever, pintar em papiros ou até mesmo em placas de barro. E o demótico. Essa evolução, os hieróglifos começaram a ficar mais bonitos, aparentemente. Por isso, foi possível com a adaptação de sinais gregos aos hieróglifos. E eles eram dominados por sacerdotes da população, membros da realeza, os escribas. Eles eram muito importantes para os faraós, né? Porque deixavam as suas marcas, as suas histórias escritas. Somente eles tinham o conhecimento de ler e escrever essa escrita sagrada.
Está aqui representado um escriba. E essa posição que o escriba se encontra era uma das posições comuns, né, para essas esculturas, ou sentado nessa posição com as pernas cruzadas, ou em pé, geralmente com o pé esquerdo para frente, um pouquinho para frente só, mas aquela postura estática, né? Percebe que ele não tem a menor expressão aqui, mas tem todos os traços, está aqui exercendo sua profissão, né? Escrevendo. Então você percebe que ele está representando bem essa posição do escriba. Os deuses do Egito. O panteão egípcio é um conjunto dos deuses e deusas que eram adorados no Antigo Egito. As crenças e rituais que cercam essas divindades constituíam o núcleo da antiga religião egípcia. Ela surgiu em algum momento lá na pré-história. Os egípcios cultuavam as divindades que representavam forças e fenômenos naturais, realizando sacrifícios, rituais para apaziguá-las, e assim eles garantiam que as forças continuassem, funcionando de acordo com uma ordem divina ou conforme o Mate, que era um conceito personificado por uma deusa do mesmo nome, deusa Mate, que representa verdade, equilíbrio, ordem, harmonia, lei, moralidade e justiça. Após a fundação do Estado egípcio, em torno de 3100 a.C., a autoridade para realizar essas tarefas foi controlada pelo faraó, que afirmou ser o representante das divindades e gerenciou os templos onde os rituais foram realizados. Na verdade, os faraós acreditavam que os faraós eram parentes próximos dos deuses e que muitas vezes eles tinham essa grandeza, né, de pedir, de ganhar da divindade os seus desejos, mais do que o restante da população. As aparências diversificadas das divindades na arte é muito rica, né? Eles representam animais, representam alguns seres humanos, as suas principais características, né, e qualidades, formas diferentes, também aludiam por meio de simbolismo às suas características essenciais. Em épocas diferentes, várias divindades ocupavam a posição mais elevada na sociedade divina. Ísis, Osíris, Bastet, Semetê, Tote, Sete, Atum, Horus, Hétor, Anubis. Esses são os principais deuses do Egito. No nosso próximo slide, vou pedir uma atividade avaliativa para vocês. Aqui eu preparei uma orientação sobre a atividade avaliativa que você vai fazer. É uma pesquisa, você vai pesquisar a história e a mitologia dos deuses do Egito, desde a origem. É bem interessante essa história, são histórias bem ricas. Você vai colocar pelo menos os principais deuses. Eram muitos deuses que envolviam o Egito, né, em vários períodos diferentes. Então você vai procurar trazer os principais deuses e o máximo de informação entre os principais deuses, trazer também as características de cada um desses deuses, a sepultura dos faraós, também os rituais que envolvem a sepultura dos faraós, o processo de mumificações que também envolvem rituais, e a arte está sempre envolvendo tudo, né? Então vocês vão trazer para mim essa pesquisa, também como as características, as imagens, a escrita. Eu dou a liberdade do uso de ferramenta na produção de vocês. Usa a ferramenta que você mais domina, aquela que está mais próxima, que você já está mais acostumado, né, para fazer suas pesquisas. Pode ser o PowerPoint em forma de slide, pode ser o Word. Eu também ofereço uma música, que é o Antigo Egito, para inspirar sua produção, né, opcional.
E aguardo esse retorno de vocês com muito capricho. Vocês têm uma semana para essa produção, ok? Como nossa aula é quinzenal, eu vou estar recolhendo na nossa próxima aula. Eu vou estar junto com esse slide, vai acompanhar uma programação com a data da entrega mais específico, ok? Então, uma boa produção. Foi bom estar aqui com vocês nessa apresentação. A gente se sente um pouquinho mais próximos, ok? E qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos nos falando nas nossas salas online, ok? Então, um abração para cada um de vocês e até a nossa próxima atividade.